Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Fato Schwab aqui, tô contando pra vocês a história do meu emagrecimento de 30 quilos, como eu emagreci, como eu saí de um processo de obesidade, emagreci 30 quilos, transformei meu corpo, transformei minha vida e a partir daí tudo mudou, mudou profissão, mudou relacionamento e hoje eu trabalho com isso, hoje eu ajudo mulheres que passam pelo que eu passei e dou o atalho, né? Sem precisar viver tudo isso que eu vivi. Então agora a gente chegou na parte 3 desse relato aqui, desse storytelling, onde eu conto da minha história. E aí eu liguei para essa clínica, né? Como eu tinha contado, esse meu namorado, que hoje é meu marido na época, me trouxe essa solução e eu vi como uma solução para minha vida. E eu liguei para essa clínica que ainda tem, que é o Ravena, né? Que foi a clínica que realmente mudou a forma como eu me relacionava comigo, com o meu corpo, e transformou meu corpo, onde eu emagreci, e aí onde tudo mudou. Fui para essa clínica, cheguei lá, a clínica em São Paulo, o negócio era maravilhoso, tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu ia passar por nutricionista, eu ia passar pelo educador físico, eu ia passar pela psicóloga, e aí veio o preço da clínica, né? E aí o preço da clínica realmente era um preço alto. Não que eu não tivesse gastado já muito na minha vida, porque eu já tinha gastado muito, né, com remédios e tudo mais. Só que quando eu vi o preço da clínica, eu trabalhava. Eu não ia dar conta de pagar isso e continuar pagando as minhas coisinhas. E aí eu tive que pedir ajuda pro meu pai. E aí eu chamei meu pai e falei: pai, o valor da clínica é isso. E aí meu pai olhou pra mim e falou assim: filha, é caro? Esse preço é caro. E você tem certeza disso? Meu pai sempre foi aquela pessoa que sempre me apoiou, sabe? Eu não tenho o que falar do meu pai, assim, meu pai e minha mãe era viva na época, minha mãe hoje é falecida e eu vou contar a história da minha mãe que teve tudo a ver com o meu processo de emagrecimento. Ele disse assim: filha, você tem certeza que isso é caro? Aí eu disse assim, aí eu olhei pros olhos do meu pai naquele momento e percebi que eu era uma decepção, que eu era um fracasso nesse quesito. E eu fiquei com muita vergonha de mim. E aí eu olhei e fiz uma promessa interna, sem contar pra ninguém. E eu disse assim, eu confiei, né, no processo, tinha vários casos de pessoas lá que tinham emagrecido muito, tinha visto, né, as histórias. E eu disse assim, eu vou fazer essa última tentativa comigo. E se não der certo, acabou. E aí eu fiz uma promessa, eu prometo, em nome do meu pai, que eu vou seguir isso. E eu fiz aquela promessa lá dentro, sabe, aquela força ali. Até então eu não sabia o que eu tinha feito. Hoje, com o trabalho que a gente faz de física quântica, né? Todas as ferramentas, a gente sabe que neste momento foi o momento em que eu escolhi, de verdade. Porque até então eu não tinha escolhido. Eu escolhia, mas eu fugia, né? Então eu não tinha tido aquela escolha. E naquele momento eu escolhi. E eu disse assim, eu prometo e eu vou fazer. E aí, meu pai me ajudou e aí eu comecei o processo. Passei na nutricionista, passei em todos os negócios, todo o protocolo da clínica, que hoje eu percebo que é um protocolo de sucesso absoluto. Ainda recomendo para todo mundo. Hoje, no meu programa de emagrecimento, tem muito do que eu aprendi, né? E aí eu coloco as coisas primordiais que eu acho que são as coisas que fazem a diferença, né? Que daí vem com a reprogramação mental, que é o que eu trabalho. E naquele momento eu comecei a fazer tudo. E aí, o médico, que foi o criador desse método, que é o Dr. Máximo Ravena, que é um argentino, ele vinha para fazer algumas palestras na clínica. E logo que eu tinha começado o meu processo de emagrecimento, já estava bonitinha, já tinha separado uma marmitinha, lá, eu lembro que lá eles vendiam as refeições prontas, foi ter uma palestra com ele. Então foi aquele blá 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 blá, nossa, doutor Ravena vai vir, tinha que se inscrever, era uma coisa difícil, não tinha vaga para todos os pacientes e tudo mais. E aí eu fui lá, toda maravilhosa, me inscrevi. Tinha acabado de começar, fazia 15 dias que eu tinha começado o tratamento. Aí fomos assistir a palestra dele. E aí eu cheguei cedo, sentei na primeira fileira. Falei assim, eu quero ir lá e eu vou. E eu sempre fui assim, gente, eu sempre fui expansiva, eu sempre gostei de falar, sempre fui aparecida, isso desde criança, isso sempre existiu em mim. Dramática, sempre fui dramática, aquela coisa. Eu sempre fui assim, exagerada, sagitariana, né?
Sentei na primeira fileira, daí o cara começou a falar, todo mundo lá, né, nossa, aquela coisa. Aí alguém tem alguma pergunta? Adivinha quem levantou a mão, né? Eu adoro o microfone. Eu tenho uma pergunta, peguei o microfone. Oi, querida, como que é seu nome? Como que é o processo? O que você tá fazendo aqui? Qual é a tua pergunta? Ai, meu nome é Fado, acabei de começar na clínica, tô super feliz. Mas eu queria fazer uma pergunta, sabe, doutor? É o seguinte, eu já tentei de tudo na minha vida, tudo. Já fiz todas as dietas que você pode imaginar e nunca consegui. Aí eu vim aqui e aqui é a minha última tacada e eu quero saber o seguinte, você acha que vai dar certo comigo? Não tem como dar errado? Porque assim, eu já tentei tudo mesmo. E aí esse cara, esse médico, que ele é psiquiatra, uma das formações dele é como psiquiatra. Então ele sabia com o que ele estava lidando. Ele virou pra mim, olhou nos meus olhos e disse assim, olha, na nossa clínica a gente tem muitos casos de sucesso. A maioria são os nossos casos de sucesso, mas a gente tem alguns casos que não dão certo, alguns pacientes não funcionam. E eu olhando pra você, eu já posso dizer que você vai ser um dos casos de fracasso do meu tratamento, porque você tem um perfil que é o perfil que vai fracassar. Gente, quando esse cara falou isso pra mim, primeiro veio um misto de raiva, de ódio, de vergonha, e eu fiquei assim, ó, com o microfone na mão, aí meu olho começou a encher de lágrima, eu comecei a subir um ódio, e aí eu olhei pra ele, aí todo mundo ficou, meu Deus, aquele burburinho, o pessoal lá que eu já conhecia, porque a gente faz umas amizades, a pessoa já desesperada, ai, coitada da Fado. A Moema, que era a dona da clínica do Brasil, assim, meu Deus, como que ele falou isso? Os psicólogos em choque, todo mundo, foi um silêncio. Aí, todo mundo achando que eu não ia responder, eu com o microfone na mão, eu virei pra ele e falei assim, então eu vou te dizer uma coisa, eu vou emagrecer aqui, mas nem que seja pra esfregar na tua cara, eu vou emagrecer e volto pra te contar. E aí eu peguei, fiz aquela cena de impacto, joguei o microfone, peguei minha bolsa, levantei do negócio e saí. E saí chorando. Ai, que absurdo ele falar isso. Acabada, chorando. Aí foi um pessoal lá fora. Foi uma novela, como sempre foi minha vida, aquelas novelas mexicanas. E aí aquilo, gente, construiu uma raiva dentro de mim. E eu falo que eu tive duas vidas, antes de ter cruzado com esse cara e depois. Porque ali nasceu o focão da Fafá. Pra quem não me conhece, hoje eu tenho mais de 100 mil seguidores no meu Instagram. Eu falo sempre sobre emagrecimento, vida saudável, estilo de vida. Basicamente eu falo muito sobre criar um novo estilo, né, motivacional. Então eu sempre falo muito sobre o focão. Vamos, gente, o focão já virou uma marca minha. E ali nasceu o focão da Fafá. E ali eu não desviei mais o meu foco. E eu falei assim, eu vou emagrecer. E aí eu peguei tudo aquilo, foi incrível. Eu peguei tudo o que a nutricionista falou e comecei a seguir, ó, tá? Coisa que eu nunca fiz na minha vida. E aí eu comecei a emagrecer. Por quê? Porque o emagrecimento não tem segredo. O problema é que a gente não faz. E é isso que se vocês buscarem qualquer... A gente vai fazer muito vídeo falando o porquê que a gente não emagrece. Porque o segredo não tá na técnica, no método. O segredo está em você. Você não emagrece porque você não faz. Simples assim. E eu fiz. E aí eu comecei a emagrecer. E aí eu comecei a perder 5, 10, 15 quilos. Quando eu já tava nos meus 15 quilos perdida, já tava bem. Só que assim, eu era um foco grau máximo. Eu não saía, eu ia pra festa, levava marmita, eu fiquei over, sabe? O over era eu. Então, assim, eu cheguei ao ápice de uma vez ir num casamento e levar gelatina. E graças a Deus eu tinha um namorado na época que me apoiava, me respeitava nas minhas escolhas. Ele tava vendo que eu tava feliz. Então, eu nunca tive problema com isso. E eu sempre fui uma pessoa decidida, então assim, eu sempre me impus respeito, que é o que eu falo para as minhas clientes, para os meus pacientes. Poxa, você é respeitável, por que as pessoas não estão te respeitando? Por que as pessoas te julgam? Porque você tá dando espaço para isso. Quando você tem uma escolha, quando você fala assim, não, isso aqui é um processo meu, o que você tem a ver com isso? Né? As pessoas respeitam, e aí as pessoas acabam passando a te admirar, né? E até a te ajudar. Então foi assim que eu fui construindo a minha história. E aí quando eu tinha emagrecido 15 quilos, gente, eu cheguei a um ápice nesse meu processo, que a gente foi viajar pra praia, e eu liguei lá e descobri que eu não poderia usar, eu era
panqueca. Isso é algo que eu não faço mais hoje em dia, graças a Deus, eu não precisa. Eu descobri outras ferramentas que é o que a gente usa hoje nos emagrecimentos, porque os meus clientes emagrecem muito e muito rápido, que a gente consegue trabalhar sem essa doença, porque daí eu criei uma doença também neste foco, ficou doentio. Então, eu liguei pra essa pousada, eu vi que eles não tinha como esquentar a minha comida, olha que loucura, pra passar um fim de semana, eu levei as comidas. Eu levei um micro-ondas. Pensa se esse meu marido não era um abençoado, porque ele carregou o micro-ondas e desceu do carro com o micro-ondas. Olha a vergonha alheia, né? E foi assim. E aí, quando eu tinha chegado aos meus 15 quilos, eu tava no começo do meu tratamento, eu comecei em agosto, quando foi em dezembro de 2013, nós tínhamos mudado a nossa vida, mudamos de casa, saímos de São Paulo, viemos morar em Alphaville, que é onde eu moro hoje. A minha mãe, com 58 anos, o meu pai também. E eu lembro como se fosse ontem. A minha mãe, um pouquinho antes dela sofrer o que eu vou contar pra vocês, eu tava andando de top, coisa que eu sempre sonhei, andar de top e calça dobrada. Era o meu sonho, andando assim em casa, e a minha mãe olhou pra mim e falou assim: nossa filha, você tá tão bonita, seu corpo tá parecendo uma sereia. E eu fiquei tão feliz com aquilo, porque a minha mãe sempre foi uma mulher linda, né? A minha mãe dançava, era bailarina, trabalhou na televisão, então assim, aquela coisa de eu chegar perto de algo do que a minha mãe foi, né? E aí depois a gente vai descobrindo o porquê que eu engordei, né? Porque teve todo um relacionamento com a história da maternidade, né? Relacionada à minha mãe, que é basicamente isso que eu trabalho sempre com as minhas clientes que têm questões com o corpo. A gente identifica quais são as questões que te fizeram engordar e o porquê, né? Ouvir isso da minha mãe foi, assim, um divisor de águas. E eu me lembro que alguns dias depois a minha mãe sofreu na minha casa um AVC. E nós tínhamos acabado de nos mudar, então a gente não conhecia nada, a gente não tinha acesso aos hospitais, a gente não sabia de nada como funcionava aqui. E a minha mãe teve um AVC na minha casa do nada. Ela basicamente na minha frente, na minha frente, na frente do meu pai, porque ela começou a sofrer muitas dores de cabeça alguns dias antes, e neste dia que ela teve esse AVC, ela sempre me chamava, né, pra rezar, pra fazer, eu sempre fui muito, eu sempre tive essa parte de cura muito forte, né, sempre trabalhei com isso. E nessa noite ela me chama Fado, ela tava com muita dor, ela chama Fado, e eu lembro que eu fui pro quarto. O que foi, mãe? Ela tava chorando, não, tô com muita dor. E aí eu peguei na mão dela, e aí a partir dali ela começou as crises e, enfim, ela caiu ali na nossa frente, e foi realmente algo muito, muito profundo, né, que a gente viveu. Na nossa casa, na nossa família, e ali a gente teve uma destruição da nossa família, né? Minha mãe era a peça-chave da família, né? E eu, como única menina, só tinha irmãos, a minha mãe faleceu, e eu tava no meio do meu processo de emagrecimento. E aí eu me lembro que no velório dela, eu tava assim, né? A gente tava naquele processo, minha mãe jovem, ninguém entendeu nada. E eu lembro que o meu marido falou assim pra mim: amor, você tem que comer. Já era tipo 4 horas da tarde, vamos comer alguma coisa? Eu vou ali na cantina comprar alguma coisa pra você. E aí eu lembro que eu respondi assim pra ele: não, eu não posso comer. Aí ele assim: não, como você não pode comer? Eu falei assim: não posso comer, eu não trouxe minha comida. Aí ele assim: não, você não precisa, você come alguma coisa aqui, eu pego um pão de queijo. Eu disse assim: não, eu não posso, a minha comida não tá aqui. E aí eu lembrei: não, mas eu tenho não sei o que no carro. E aí eu comi o que eu tinha no carro, uma coisa de... E aí eu resolvi. E aí eu nem sei como falar pra vocês, né? Porque foi um momento em que eu fiquei um pouco perturbada, mas eu não parei a dieta. E aquele fato de não ter parado a dieta, de ter aquele foco na dieta, e eu comecei a ir muito mais para academia, então assim, eu já fazia exercícios, mas os exercícios físicos começaram a aumentar na minha rotina, então eu usei
Eu desviei o foco da dor e comecei a focar nesse tratamento. Eu quis continuar o tratamento, eu não quis largar o tratamento. Porque eu pensava assim, eu não vou fracassar. Eu tô sofrendo muito. Se eu voltar a comer, isso vai trazer minha mãe de volta? Não vai trazer minha mãe de volta. Então eu resolvi continuar. E aquele estilo de vida me fez criar muita força. Porque quando eu via que eu não estava mais uma vez sendo fracassada, aquilo me dava força para passar pelo meu luto. Os exercícios físicos me traziam todos os hormônios, né, de serotonina, prazer, então eu me sentia bem. E aí, então é o que eu sempre falo. Essa alimentação, esse emagrecimento me curou de uma depressão que eu poderia ter me jogado, porque eu poderia ter voltado para comida, né? Vivido todo aquele drama que eu estava acostumada a viver. E isso me curou. Isso me trouxe força. E eu comecei a ser o pilar da minha família. Porque eu tinha força. Porque quando você está fazendo uma alimentação limpa, basicamente você tem mais clareza. Né? Você não está usando a comida para preencher buraco emocional. Eu usava talvez um pouco do exercício para preencher os buracos emocionais, mas dos males o menor. E fazendo sempre terapia, né? Os acompanhamentos em grupo, então eu tava bem. E aí eu fui continuando até eu finalizar o meu emagrecimento. E aí eu consegui chegar na minha meta, que eu nunca tinha chegado na vida, que foram os meus 65 quilos. Eu recebi a alta, entrei num processo de manutenção, né? Porque não existe alta, né? Existe um processo. E aí começou uma nova etapa na minha vida, né? E eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, pra não ficar muito grande esse.